Olá, gente, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de banco de dados. Hoje a gente vai falar um pouquinho da disciplina, apresentar um pouco a disciplina para vocês e como é que a gente vai fazer ao longo do ano letivo, do semestre letivo, né? Deixa eu abrir aqui o arquivo, professor. Aí na tela, vocês estão vendo, deverão estar vendo, as nossas aulas programadas. Como vocês podem ver, nós temos muitas aulas. Nós temos, 100 aulas, sendo que 40 aulas são para desenvolvimento do projeto. Então, teremos um projeto no final da disciplina para realizar, para implementar, tudo bem? Já está previsto no plano da disciplina o projeto. Teremos algumas avaliações no meio do caminho, intervenção pedagógica é um tira dúvidas, é um momento de exercício, e a avaliação da fase é uma provinha que a gente vai fazer. Na 20ª, aí tem as datas certinhas, quando é que a gente vai fazer. Na 20ª aula, na 40ª aula, e na aula 59, aí dá 60 em diante, dá 60, até a 94, desenvolvimento do projeto, aí 95 a 99 é o recebimento do projeto, e uma avaliação que, na verdade, é a correção do projeto de vocês, né? A avaliação da fase. Seria o dia de finalização da disciplina, ok? A gente vai teremos duas fases, né? Uma, a gente vai falar sobre o conceito, o que é banco de dados, sobre modelo de entidade de relacionamento. Na outra, a gente vai falar sobre modelos relacionais, sobre mapeamentos de modelo, dicionário de dados, normalização. Na seguinte, nós iremos falar sobre os conceitos básicos da implementação prática e introdução à linguagem MySQL, para efetivamente a gente manipular bancos de dados. A nossa disciplina começa hoje, como eu falei, é um total de 100 aulas. São 5 por semana, o que nos dá um total de 50? 100 dividido por 5, 20. 20 semanas de aula. Ok? 40 dias de aula. Esse é o primeiro apenas. Quem já abusou minha cara do semestre passado vai ter que me aguentar um bocadinho ainda. E aí, eu sempre uso esse material. Essa apostila é a apostila do aluno. Eu vou colocar no Classroom, para que vocês possam acompanhar pelo Classroom, tirar dúvidas, revisar o conteúdo e tudo mais. E é isso, né? Eu sempre vou utilizar aulas síncronas, pretendo utilizar sempre aulas síncronas na explanação do conteúdo, e utilizaremos uma plataforma online para estudo e construção do banco de dados. O começo ele é bem teórico, ele não vai exigir ferramenta, não vai exigir site, nada disso, mais PDFzinho, leitura, explicação no começo. Porém, depois a gente vai começar a passar umas raivinhas, por assim dizer. Tudo bem? Vai começar a se debruçar um pouquinho mais no conteúdo e vai ter uma partezinha mais prática. Todo esse conteúdo programado, esse cronograma de atividades, eu vou colocar em datas e depois posso disponibilizar para vocês também quais são os conteúdos que eu vou trabalhar em cada semana, que até serve para vocês tirarem dúvidas de quais são os conteúdos que eu já passei, às vezes faltou uma aula ou outra, e pode. Sem falar, é claro que essa gravação vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir posteriormente, tirar dúvidas, rever, refazer um exercício, e qualquer erro que eu tenha cometido ao longo da aula, da explicação, alguma coisa que eu tenha deixado sem explicar bem, vocês podem mandar mensagem pelo YouTube, desculpa, pelo WhatsApp, tudo bem? Pelo YouTube é mais difícil de eu ver, quer dizer, nem é difícil, que a notificaçãozinha chata que só que aparece. Já os alunos do primeiro ano se inscreveram, já está apitando aqui no meu celular nas notificações. Pronto. Eu farei minhas aulas síncronas, vou estar explanando, quando precisar usar a ferramenta, eu vou utilizar as ferramentas no meu computador. Eu sempre vou dar preferência a usar as ferramentas do meu computador, porém, caso vocês precisem, eu posso utilizar as ferramentas no celular, no Android, ou alguma coisa nesse sentido,
que é para, às vezes, ajudar vocês. Vocês estão utilizando uma ferramenta no Android, estão com dificuldade de saber como é que faz alguma coisa, eu posso dar aula. Mas as ferramentas, principalmente no começo, elas são muito simples. Então, assim, é coisa que a gente consegue fazer até no caderno, no caderno usando lápis. Então, não tem muita dificuldade nas ferramentas. Mas, se acontecer, vocês podem me pedir que eu farei a aula transmitindo do celular. É mais complicado porque eu recebo um monte de mensagem, meu celular fica tocando aqui, eu coloco ele de ladinho, me concentro no computador e consigo fazer. Mas se eu for dar aula para transmitir a tela do meu celular, aí é um pouquinho problemático. Mas vocês pedindo, eu faço, não tem problema. Nós vamos utilizar a apostila do curso, tanto para quem está em casa, que recebe material impresso, quanto para quem está assistindo a aula. Sempre, 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 sempre utilizaremos material da apostila. Algumas vezes eu colocarei, na verdade, várias vezes, eu colocarei um conteúdo, oh meu Deus do céu, um material complementar na aula do Classroom, para que vocês possam tirar dúvidas ou ver uma explicação um pouco mais detalhada, melhor, na internet. Às vezes tem vários sites especializados de programação, de banco de dados, tem vários sites que abordam isso, que explicam muitíssimo bem, muito melhor do que eu, muito melhor do que a apostila. Então, para determinados assuntos, eu vou sugerir esses sites, para vocês darem uma lida, darem uma olhada, assistirem um vídeo, e por aí vai, mas sempre como material complementar. Minhas aulas eu pretendo que sejam todas assim, presenciais, olhando para a cara de vocês. Quando eu digo para a cara de vocês, vocês 7 que estão com a câmera ligada, os outros vou fingir que não existem, viu? Aí, ó, Pepe no instante tá aprendendo a ligar a câmera. Os outros eu vou fingir que não existem, liguem as câmeras. E a gente vai seguindo na explicação. As avaliações. A princípio, nós iremos fazer algumas provas e no final do curso nós teremos um projeto prático em grupo. Então, provavelmente, esse projeto prático em grupo, geralmente, ele conta como se fosse a N2 do quarto bimestre. Então, eu vou dando a aula, vou fazendo as avaliações, vou fazendo as avaliações, e à medida que o conteúdo vai passando, eu vou me organizando com um calendário, às vezes acontece uma semana antes, uma semana depois do que eu previsto, mas coisa pouca, besteira, e aí a gente faz a avaliação com vocês, correspondente a N1, a N2 do terceiro bimestre, e a N1 do quarto bimestre. A N2 do quarto bimestre é o projeto prático, ok? Tal qual a gente fez lá em PO Java, daquele mesmo jeitinho, aquela mesma batalha, aquele mesmo sofrimento, a mesma coisa, ok? Utilizando ferramentas online, tem um sitezinho que eu instalo o banco de dados e é gratuito, e é aquela coisa, tem um monte de vantagenzinha e faz tudo que a gente quer fazer, ok? Tudo que a gente precisa. Alguém tem alguma pergunta antes de eu começar? Eu tenho um conteúdo programático para hoje, um conteúdo introdutóriozinho, só para não ser só essa conversinha, para ter um conteúdozinho já para vocês irem dando uma olhada. Se alguém tiver uma pergunta antes de eu começar o conteúdo, a hora é essa. Não? Pronto. Estou abrindo aqui a apostila. Alguém sabe o que é um banco de dados? Ai, meu Deus do céu, peraí. Droga, perdi a oportunidade. É um local que guarda informações, não, de tal pessoa. Tipo, tem pessoa X, aí vai conter todas as informações dessa pessoa. Mais ou menos. Próximo. Mais alguém? Eu posso chutar. Hum. Eu acho que é quando você cria um programa, um site, e tipo, as
as informações inseridas nele vão diretamente para o banco de dados. Entendeu? É como se fosse um armazenamento. Mais alguém? Eu vou escutar primeiro, depois é que eu dou minha opinião. Não? Pronto. Vou dar a minha versão. Gente, imaginem vocês, aqui é um exemplo bem comum, é aquela ficha de supermercado. Você chega no supermercado, tem um balcãozinho na região, naquela parte que o cara vende, no caixa, né? E aí tem uma caixinha cheia de fichazinha individual. No dentista tem, no supermercado tem, um monte de loja tem. Vocês já viram? Aquele porta-fichazinho, que é uma fichazinha até com a folhinha mais grossa. Todo mundo sabe o que é isso, né? Não sabe? Vamos, peraí. Porta-ficha. Aqui. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Ixi, Maria, tanta coisa que eu já tenho aberto. Já viu alguma coisa parecida com isso? Samara? Já? Pronto. E aí tem as letrinhas e tal. Nesse daí abre e guarda. Esse aí foi o primeiro que eu achei. Isso é um banco de dados. Isso é um banco de dados de uma forma muito arcaica, né? Muito primitivo. Mas é um banco de dados. Ele é um local onde eu guardo dados para resolver determinado problema. Nesse caso, os fiados do mercantil, os fiados das lojas, e por aí vai. Mas é um exemplo de banco de dados. Ele não é um banco de dados estruturado, ele não é um banco de dados eletrônico, ele não tem nada computacional envolvendo ele, porém, ele não deixa de ser um banco de dados por causa disso. O banco, para guardar dinheiro, como é que funciona? Tem dinheiro lá dentro, é um local que você coloca dinheiro. E faz muito tempo que existe banco. Não é verdade? Muito tempo. Desde antes de existirem os computadores, já existiam os bancos. Então, como é que a galera fazia? A galera anotava em ficha, ó, fulano veio aqui tal dia, colocou tanto de dinheiro. E vida que segue. Não é verdade? A secretaria, lá em Luciana, se vocês passarem mal, quer dizer, né? Quando estávamos na escola, e algum de vocês passava mal e a gente precisava ir para o hospital, a gente ia na secretaria, pegava pedia para a Luciana ir na pasta do aluno e pegar o cartão do SUS. Alguém já passou por isso? Pegou o cartão do SUS na secretaria para ir ao hospital? Graças a Deus. Ninguém desse... Poxa, como vocês são saudáveis. E aí, o que é que a Luciana faz? Luciana abre o armáriozinho dela, tá lá separado por sala, cada pasta é uma sala, e dentro da pasta tem pastinhas menores, que é a pasta do aluno, que possui as informações individualizadas do aluno. É um banco de dados. É um banco de dados. Toda a documentação referente ao aluno está lá. É um banco de dados primitivo, com certeza. É um banco de dados simples, com certeza. Mas é um banco de dados que até hoje tem sua funcionalidade, sua importância, sua implementação, né? Ninguém pode negar a importância disso. Ok? Pronto. E aí, como é que eu posso definir de forma simples o que é um banco de dados? Um banco de dados é um local com determinado nível de organização que armazena dados, geralmente de clientes, pessoas ou instituições para consulta. Pode ser eletrônico ou não, pode ser de papel ou não, pode ser à mão, pode ser digitado, pode ser impresso e pode ser 100% digital. Ok? A apostila, ela exalta que existem vários tipos de banco de dados
e que a gente passa o dia olhando para eles e às vezes nem sente. Então, se a gente for pela simplificação do termo banco de dados, a gente pode dizer que até mesmo o histórico de conversas do seu WhatsApp é um banco de dados. Porque ele é organizado, ele tem uma estrutura lógica, e ele armazena dados de pessoas, no caso de conversas. Ele fala o horário que foi armazenado, se foi lido ou não, a foto da pessoa, ele tem várias informações, né? Vários dados lá das pessoas. Ok? O Facebook, ele pode ser considerado como um gigantesco banco de dados. O Google pode ser considerado como um gigantesco banco de dados de índices de sites. Ele faz indexação de site. Ele pega o nome, o cabeçalho, palavra-chave e armazena tudo no banco de dados dele, de todos os sites, aspas, né? Em todos os sites do mundo. Não são todos, mas é uma quantidade significativa. Ok? Todo mundo conseguiu entender o que é um banco de dados? É um local organizado que armazena dados. Não necessariamente computacional. Podem ser dados físicos, podem ser pastas, podem ser arquivos, podem ser armários cheios de pastas com arquivos e por aí vai. Ok? Com algum nível de organização. Qual o problema dos armários físicos? Alguém já foi no RH da prefeitura aqui de Assaré, por algum motivo aleatório? Não? Já foram na biblioteca? A biblioteca municipal é mais fácil, né? Ter ido. Pronto, ó, alguns já foram na biblioteca. A biblioteca, imagine, aquele monte de livro nas prateleiras, de um lado e do outro. E aí, qual o problema de guardar livro daquela forma? Por que é que não bota os PDFs numa pasta? Cabe num pendrive, todos esses livros. Primeiro, pelo saudosismo e pela experiência de ler um livro físico, de você pegar, abrir, de você pegar o livro, abrir e tudo mais, mexer. Inclusive, esse aqui é um sobre Darwin. Você pegar o livro e ler, um saudosismo. E segundo, questões legais, né? Mas quais são os lados negativos? Se der uma goteira, estraga os livros. Samara já botou aí no chat. Se passa 1000 anos procurando um livro, olha no sistema, o livro está aqui na biblioteca, roda. As estantes de cabo a rabo, de fora a fora, o livrinho está deitado por cima, lá por trás do outro. Tá, a desorganização que pode acontecer, você ir numa prateleira e o livro não está lá, está em outra prateleira, em outra seção, não tem nada a ver, que uma pessoa pegou, foi folheando e parou onde quis e deixou do jeito que queria. Risco de incêndio, dar um incêndio de uma vez, queimar aqueles livros todos, né? A pessoa, o dano, que seria o patrimônio. Mas aí, esses riscos também existem no informatizado, né? Já pensou quando eu fosse fazer o cadastro de vocês no aluno online, eu digitasse o nome de vocês errado? Seria um erro no banco de dados. Se eu coloquei todos os dados de vocês em um computador e o computador queimou, seria um erro no meu banco de dados, uma falha no meu banco de dados. Então, assim, a diferença é que essas falhas eu consigo contornar. Como eu sei que elas existem, estudando o banco de dados, eu consigo contornar, resolver, adicionar paliativos e tomar de conta para não acontecer. Nada muito grave. No banco de dados físico, não. Se acontecer uma desordem, a desordem está feita. Ok? Todos entendemos o que é banco de dados? Não necessariamente é o banco de dados computacional. Computacionalmente falando, a gente pode dizer que o banco de dados é uma parte do sistema que é responsável por armazenar os dados. Então, Rômulo, aonde é que está dizendo no Free Fire que eu sou nível 32? Tem um banco de dados que armazena os dados do jogador.
Quando eu puxo no jogo, tá lá o histórico de partidas. Vitória, derrota, 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 derrota. Vitória, derrota. Onde está isso? É no meu celular? Não. Isso está em uma parte do sistema, que é o banco de dados. Que é uma parte feita, pensada, estruturada e organizada única e exclusivamente para manipular dados. E essa parte desse sistema, ela é muito boa no que faz. Muito boa. Eu já fiz operações utilizando programas, eu fiz um programa simples em Java, eu tinha um problema para resolver, eu não sabia mexer em banco de dados na época, eu era estudante, e aí eu tinha as operações para fazer em um arquivo. Eu fiz essas operações no arquivo, era um arquivo grande, era um arquivo com 500 mil linhas, e eu tinha que mexer em todas elas. Eu tinha um monte de coisa para fazer em todas elas. Meu computador com Core i7, com SSD, demorou 24 horas. 100% de uso no SSD e no processador, utilizando um programinha simples em Java, de só ler, se for isso, é isso, se for isso, é isso. 24 horas. 3,7 segundos no banco de dados. A mesma operação. Mas eu não sabia fazer no banco de dados. É igual aquela história, mas rapaz, eu fui andando daqui para a Tama, foi 2 dias. Por que tu não foi de moto? Porque eu não sei pilotar. É aquela mesma história. A gente tem que aprender a usar as ferramentas a nosso favor. Outro exemplo, em um momento da minha vida, não sei se vocês assistiram, se todo mundo aqui estava assistindo aquele momento, aquela mesa redonda com o Tássio. Meu vizinho está com vontade de dar cavalo de pau aqui na frente de casa, que vocês nem imaginam. Só passando e freando de uma vez. Outro momento, eu fazia consultas no banco de dados. Pareceu que Samara e Letícia estavam aprontando. As duas saíram iguais, as duas voltaram iguais. Então, de treta. E aí, tá falando da vida do povo. E aí, a gente passou por um problema, porque o nosso sistema fazia consulta no banco de dados do nosso sistema. Lembra que eu falei que é uma parte do sistema? O site fazia uma consulta no banco de dados. E aí, esse banco de dados demorava 3 segundos para me dar uma resposta. Eu disse, Rômulo, 3 segundos? Eu digo, 3 segundos. 3 segundos é muito tempo. Muito tempo. E aí, só mudando a forma como eu acessava o banco de dados, quando eu olhei o acesso do banco de dados, eu fiquei de boca aberta. Eu passei uma semana mexendo nesse banco de dados. Só em mudar a forma como eu acessava o banco de dados, eu consegui baixar esse tempo de 3 segundos para 0,185 segundos. Quase instantâneo. Quase instantâneo. Ou seja, o banco de dados eletrônico, o banco de dados computacional, ele é feito como sendo uma parte integrante de um software ou sistema computacional que é responsável por armazenar os dados. E posso adicionar. E fazer o que com esses dados? 4 coisas, que a gente chama de CRUD. A sigla em inglês. Create, Read, Update, Delete. Criar, ler, atualizar e apagar o dado. Eu podendo fazer essas 4 coisas, eu tenho um banco de dados computacional. Que a gente, ao longo da disciplina, vai chamar simplesmente de banco de dados, ou BD, ou DB, né? Que é banco de dados, ou database, que é banco de dados em inglês. Todo mundo entendeu o que é banco de dados? É isso que a gente vai estudar nessa disciplina. A gente vai aprender a reconhecer banco de dados, a modelar banco de dados, a preparar a arquitetura de um banco de dados, a implementar um banco de dados e a utilizar um banco de dados. E se tudo der certo no final, a programar um software em Java que utiliza banco de dados. A gente vai fazer muita operação, todas as operações que a gente faz no banco de dados, a gente pode fazer um programa que faz as operações no banco de dados.
E aí é onde automatiza e se transforma nos sistemas como vocês conhecem. E aí, dúvidas? Não, né? Repete as 4 coisinhas que tu falou, que é para identificar um banco de dados. É o CRUD. A gente vai falar bastante delas daqui a poucas aulas. CRUD. C-R-U-D. Create, criar dados no banco de dados. Read, ler dados do banco de dados. Update, atualizar dados no banco de dados. E delete, apagar dados no banco de dados. Oi, Vinícius. Rômulo, qual vai ser a linguagem de banco de dados que a gente vai estar estudando? Vai ser o MySQL ou o MariaDB? Vai ser o MySQL. E só a título de curiosidade, o MariaDB, ele é uma implementação do MySQL. Então, muda tão pouca coisa que se a gente utilizasse as duas ferramentas nas nossas aulas, você ia achar que era a mesma. Por conta do que é que a gente vai fazer na aula, no escopo da disciplina. Ok? Então, a gente vai utilizar o MySQL, existem vários bancos de dados, várias linguagens, todas são muito parecidas, algumas têm umas particularidades chatas, outras a gente se aprende a fazer em uma, aí já está mestre, já está dominando essa tecnologia, e de repente muda uma vírgulazinha na outra, e quando a gente vai, a gente acha que é igual e quebra a cara e dá um monte de erro. Às vezes acontece isso. Ok? Fácil, né? Pronto. Então, vamos lá. A primeira coisa, vocês perceberam que eu falei muito de dado, né? Eu disse dado, banco de dados. Dados. E na definição lá que eu perguntei para vocês o que era banco de dados, muitos de vocês falaram informação. As informações. Pronto. Tem três coisas no conceito de banco de dados que é importante a gente diferenciar. Muito importante a gente começar a diferenciar já de agora. A primeira delas é a diferença... desculpa. Tem 3 coisas que a gente precisa. A primeira dela é o conceito de dado, de informação e de conhecimento. Alguém aqui sabe a diferença entre dado, informação e conhecimento? Já se perguntaram? Oi, Letícia. Eu acho que dado é tipo um fato da pessoa que não pode ser mudado. Informação é o que você absorve, ou seja, tipo, algo que uma pessoa te disse, mas não sabe se é dado ou se é certo ou se é errado, ou seja, pode mudar. E conhecimento é o que você sabe sobre a determinada coisa. Eu acho que é isso. Aqui na apostila ele diz dado, fato e informação, e metadados, mas eu gosto de usar esse do dado, informação e conhecimento. Acho que conhecimento é importante. Assim, alguém mais? O dado, que é o mais simples, o que é que vocês acham que é um dado? O dado é a forma mais simples, Então, se eu virar para vocês e disser 4, o que é que eu estou dizendo? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a senha do meu banco. Se eu disser para vocês 0... dígito. se eu disser para vocês 991413953. Pode ser o código de Donald Trump, desculpa, Joe Biden, enviar mísseis para a Coreia do Norte. Mas, nesse caso, era o meu celular. Vocês já brigaram, professor de física já brigou com vocês, dizendo que vocês esqueceram de colocar a grandeza, a grandeza não, desculpa, a unidade. Você deve estar calculando velocidade, e deu 50. É 50 o quê?
50 metros por segundo, 50 quilômetros por hora, 50 espirros, 50 respiradas, 50 passadas, 50... O quê? 50 banana. Tem que ter a unidade, né? A unidade de medida. Pronto. Porque o dado é pura e simplesmente aquele dado. Aquela informação bruta. A informação é um agrupamento de dados de forma lógica. Eu posso dizer aqui, ó, 7. Você diz, Rômulo, 7 não me diz nada. Aí eu coloco nota, 2 pontos, 7. O que é o 7? É uma nota. De quê? Não sei ainda. Não é verdade? E o conhecimento... Então, dado, é a forma mais simples de representação de qualquer coisa. Pode ser uma letra, um número, um símbolo, um rabisco, uma imagem, um vídeo. A forma mais simples disso é um dado. Isso é um dado. Ok? O que é o fato que a Letícia citou? O fato é um conjunto de dados relacionados que registram algo do mundo real. Que, pode ser até do mundo virtual também, que registram algo. Então, por exemplo, eu tenho anotado aqui que 2 veículos colidiram no quilômetro 3 da BR-402, uma moto e uma bicicleta, e 100 vítimas, 0 vítimas, número de vítimas fatais, 0. Atendimento do SAMU, atendeu 2 pessoas, e que não tinha seguro o veículo. O que é isso? Isso é um fato. Aconteceu um acidente na BR-402. Lá no quilômetro 3, entre uma moto e uma bicicleta. Isso é um fato. Isso aconteceu e está registrado no banco de dados. Ok? E o que é o conhecimento? Conhecimento é algo que você infere, ou seja, você deduz a partir das informações que lhe foram passadas. Então, o que é conhecimento? Você só teve um acidente na BR 402, no quilômetro 3. Quando eu estiver passando por lá, eu vou passar tomando cuidado, que pode ser que seja perigosa a pista naquela parte, porque tem acidente. Percebem? Logo, para que estudar se no Google tem tudo? O Google não tem conhecimento. O Google tem informação. Não, Samara, isso é informação. Desculpa, isso é conhecimento. Eu dizer que, eu perceber que na BR é perigoso, aquele trecho da BR é perigoso porque tem acidente, é conhecimento. Não está escrito no meu banco de dados que é perigoso andar naquela região. Está dizendo que tem acidente. Mas você sabe, ó, tem acidente, é perigoso. A informação é a BR, o quilômetro da BR, o que foi que aconteceu, o carro, a moto e a bicicleta, quantas pessoas saíram feridas, quantos morreram. Isso é informação. Não, o que você consegue interpretar a partir da informação. É conhecimento. Então, imagine para vocês que eu diga, eita, rapaz, tem um doido lá na praça distribuindo dinheiro. Ele dá informação. O conhecimento que você pode inferir é, e se eu for na praça? Será que ele vai me dar dinheiro? Como informação sempre tem que ser algo concreto. Tipo, tem que ser verdadeiro e tal. Não tem nada a ver ser verdadeiro. Ser verdadeiro não tem nada a ver. O fato é verdadeiro. Não existe fato mentiroso. O fato aconteceu. Agora, existem pessoas que mentem sobre fatos, né? Se ele é uma mentira, ele não é um fato, ele é uma mentira. Eu estava no Crato ontem. Eu não estava no Crato ontem. Então, isso não é um fato. Isso é uma mentira. Então, não existe fato mentiroso.
Existe fato e existe mentira. Ah, o Lula ia lançar o kit gay. Mentira. Mentira. E aí, existe um monte de discussões, né? Todo mundo entendeu? O dado é a forma mais bruta e, por si só, ele não representa nada. Ele é apenas uma forma, uma informação alfanumérica sem nenhum detalhe. A informação é um conjunto agrupado de dados que representam alguma coisa. Eu dizer para vocês, 14 km por hora. Eu estou passando informação. Eu disse, aqui na frente do hospital tem um fotossensor de 60 km por hora. É a informação. Qual o conhecimento que você tira disso? Que se você passar acima de 60 km por hora, você poderá ser multado. Não é verdade? Logo, quando estiver passando de lá para cá, tem que prestar atenção para frear. Isso é conhecimento. Aí eu volto para a discussão antes de eu ler a mensagem de Samara no chat. Por que estudar se no Google tem tudo? No Google não tem conhecimento. No Google tem informação. Não adianta ter um manual no Google ensinando a montar um avião. Se você não baixar a cabeça e estudar as informações que estão lá, o avião não aparece em sua frente. Você não adquire conhecimento. Ok? O conhecimento, ele é além de juntar informações. Além. Ele vai além de juntar informações. Não é só copiar e colar o que o professor está dizendo. É baixar a cabeça e tentar juntar e interpretar o que está acontecendo no mundo real, que é correlacionado com o que eu vi na aula hoje. É conhecimento. Informação é barata. Conhecimento é caro. Conhecimento é caro. Você não gasta R$2 para imprimir um manual de reparo, guia de peça, de qualquer carro. Você pega o manual, tem lá, desmontado o carro, com imagem 3D de todo o veículo que você quiser. Você gasta R$10, você imprime o manual todinho e fica com as páginas na mão. O nome de parafuso e tudo mais. Agora, vá montar um carro? Vá trocar uma peça? Vá abrir uma oficina? Mesma coisa com a casa. A coisa mais fácil do mundo é você encontrar projeto de casa por aí. Vá construir. Tem gente aqui, eu mesmo, se eu for construir uma casa, eu não consigo colocar nem a água para descer pro ralo. Todo o ralo meu vai ser torto, vai ser mais alto do que a água, do que o nível da água. Então, assim, gente, informação é informação, conhecimento é conhecimento, fato é fato e dado é dado. E existe também o metadado. O que é o metadado? O metadado é um dado que representa informações sobre um dado. Por exemplo, eu tenho um velocímetro no meu carro e, de repente, eu pego a informação, 40 km por hora. Aí eu tenho, a informação é 40 km por hora. Mas eu tenho outro dado do lado que me diz o dia, a hora, o minuto e o segundo que foi medido essa velocidade. Então, a hora, o dia, a hora, o minuto e o segundo que foi medida a velocidade é uma informação que se refere ao dado, é um metadado. É a hora que ele foi medido. Outro exemplo, o próprio quilômetro por segundo. O quilômetro por segundo, ele se refere àquele 14, a informação sobre o 14. Então, dados que falam sobre dados, eles podem ser chamados de metadados. E muitas vezes eles são importantes. Muitas vezes eles são importantes. Ok? Tudo certo, né? E aí, a gente vai para a história do banco de dados. Vou abrir aqui. A história do banco de dados é um negócio muito interessante, muito legal e muito divertido, que eu vou passar para casa para vocês.
Eu quero que até amanhã, aproveitar essa horinha, para amanhã, eu quero que todo mundo faça uma paginazinha explicando o histórico do banco de dados, que começa mais ou menos ali na década de 60, com uma empresa chamada IBM, e se expande até o domínio do Google hoje e do Facebook. Ok? Vou colocar no Classroom para quem não entendeu. Vamos aproveitar essa meia horinha que falta para acabar a aula e amanhã, e vou colocar o prazo de entrega para amanhã. Alguma dúvida? Para vocês matar a saudade, meu povo. A gente já não teve aula. Aliás, amanhã a gente não tem aula, né? Ah, vai ficar para semana que vem. Amanhã é lógica de programação. Vocês foi ontem de manhã, que era no horário do estudante. Quem não tava com saudade vai ter que matar do mesmo jeito, Tainá. A Rocha. Ok? Já tem atividade para amanhã. Ou para amanhã não, desculpa. Hoje é quinta. Para quarta-feira da semana que vem. Ok? Galerinha que está assistindo no YouTube, procure no Classroom uma atividade. E até a próxima. Tchau, tchau. Só faltou parar de gravar. Fora isso, tá tudo certo. Ah, tá aqui.